Fala pessoal, tudo bem? Professor Geografia em mais um vídeo mega importante para sua preparação e pensa num vídeo importante. Sabe por quê? Porque é um vídeo que eu vou conversar com um aluno que teve uma jornada de resiliência, de comprometimento, de determinação e alcançou a sua aprovação. E alcançou sua aprovação numa universidade, gente, vocês vão ficar sabendo. Aliás, vocês já devem ter visto na thumb, né? Que é a universidade, é o curso almejado por todos. E ele conseguiu algo que muitos também nem sabem que existe, e ele vai nos dizer os caminhos para chegar nessa universidade que é espetacular. Vou chamar o Augusto. E aí, Augusto, Oi, tudo tranquilo? bom? Tudo bom, Jean? Tudo ótimo, cara. E aí, quem é o Augusto na fila do pão? Se apresenta aí pra Chave. galera, de onde você é, tua idade, quantos anos você estuda. Tá Nossa. aberto aí. Eu acho que o Augusto na fila do pão é Augusto, tenho 21 anos, eu moro aqui em São Paulo mesmo e estava prestando medicina já fazia 4 anos, que eu estava prestando para valer mesmo. Eu estava o ano todo estudando para o único objetivo, que era passar em alguma universidade. Olha, já vou engatar uma pergunta, né, que eu recebo muito no Instagram de medibulandos, né? Hum. Jean, estou no quarto, quinto ano. Será que eu continuo prestando medicina ou vou prestar outro curso? Você passou pela tua cabeça isso durante esses Nossa. 4 anos? Bom, acho que até o segundo ano não passou nem perto assim de desistir. Não, na verdade, nenhum ano passou perto de desistir. Mas após o segundo ano, sempre quando você não se reprovava, eu pensava, pô, será que vale a pena? Aí eu cheguei a entrar em outro curso até. Eu cheguei a entrar em biologia, estava cursando biologia, e se meu gatinho passar por aqui. Ah. E comecei a cursar biologia, cursar bem entre aspas, eu estava totalmente focado em estudar para vestibular, eu tinha colocado lá no noturno mesmo para continuar estudando e continuei estudando. Nesse último quarto ano, que eu não sabia ainda que ia passar na Santa Casa, isso eu fui passar lá nas últimas chamadas, e até porque é por bolsa, eu tinha muita mentalidade de parar. Quando eu vi que não tinha passado na USP, quando eu vi que não tinha passado na Unifesp, mas ainda assim eu tinha minha nota do SISU ali, eu podia colocar em alguma coisa sem ser medicina, eu falei, não, tenta mais um ano aí, não vai ser um ano que vai desastrar tudo. Querendo ou não, eu tenho 21 anos, sou bem novo e É. tem tempo para as coisas, não tem problema. Se você não está passando por uma situação adversa, assim, eu acho que não vale a pena desistir, não. Se você sabe que é isso que você quer. Ó, isso que você levantou é um ponto importante. Sou novo, tenho 21 anos. Né? Uhum. O medibulando, o vestibulando em si, ele acha que ele tem que entrar na universidade com 18 anos. Não, saí do terceirão, fiz um ano de cursinho, tenho que ser aprovado. Eu entrei na universidade com 22 anos, porque eu trabalhava com outras coisas, tal, nem pensava em fazer faculdade, e aí decidi fazer faculdade. Você sabe que eu percebi, que eu acho que na medicina também vai ser importantíssimo para você, entrar mais maduro, entrar Uhum. sabendo o que quer para fazer as suas escolhas, né? É outra coisa. Tem o pessoal da sala que é um pouco mais novo, tem o pessoal que é bem mais velho. Você pega gente que tá com 30 e poucos anos e tá lá, assim, e não tá triste não, tá super feliz, que já tá no segundo curso, às vezes descobriu o que é agora, não tem muito tempo para isso, sabe? É isso mesmo. É continuar na fila que uma hora vai chegar e tua hora chegou, Uma né? hora passa. Você foi aprovado na Santa Casa com bolsa, né? E como foi a tua jornada? Você já falou que foram 4 anos, mas na escola, você estudou em escola particular, escola pública, né? Depois Uhum. você foi fazer cursinho. Conta a tua jornada mesmo de estudos durante esses 4 anos para a galera. Tá. Bom, o fundamental eu fiz em escola pública, parte em escola pública. Aí meu pai, ele é ainda professor e dava aula em escola particular. Aí eu fui para, tinha um esquema também de bolsa para aluno, de Isso. professor. Aí eu fui para escola particular. Aí no finalzinho do colegial,
eu tive que sair e conseguir continuar numa escola particular. Isso foi bom. Mas no ensino médio eu não era lá, não estava estudando para vestibular. Não era um mau aluno, mas também não estava estudando para vestibular. Então, assim, na hora que você vai enfrentar o cara que está prestando a medicina há 2 anos, você não é nada ali do lado. Aí eu fui fazer cursinho para saber o que eu queria da vida. No primeiro ano eu percebi que queria medicina, né? E falei, na verdade no primeiro ano não foi nem que eu descobri que eu queria medicina. Eu percebi que eu gostava de estudar. Tipo, eu tava naquela rotina estressante do cursinho de ficar o dia todo. E eu via todo mundo, ai meu Deus, que coisa horrível. E eu até que gostava daquilo. Eu acho que eu gostava mais de estar ali estudando do que. Então eu percebi assim, o que eu tenho que fazer é sobre estudar. E eu sabia que tinha assuntos que eu gostava de estudar. Eu gostava muito de história, gostava muito de biologia. E a escolha de medicina meio que apareceu como uma união de várias coisas. Era uma coisa que eu gostava muito de estudar, era uma coisa que tinha mercado. Eu acho que você tem que pensar nisso também. Você não pode só ir pela sua paixão, porque querendo ou não, tem trocentas mil profissões. Você vai ser apaixonada por 10, espero eu. Então, não tem. Deixa ela brincar ali. Pode Então, deixar, eu adoro gato. Então, você vai ser apaixonado por que não, eu adorava história, adorava filosofia, já tinha até pensado em fazer física, eu falei, mas o que tem mercado? O que eu vou gostar de trabalhar? Aí eu gostava muito de biologia e, assim, se eu pensasse assim, putz, você vai trabalhar como médico, eu me sentia bem. Eu falei, então eu acho que é isso aqui mesmo. Aí eu fiz um ano de cursinho, não passei. No segundo ano de cursinho eu percebi que talvez eu não conseguiria continuar fazendo cursinho. Não teve tanta pressão assim de pai, de família, mas sempre tem uma certa pressão, às vezes até pelo. Eles querem seu bem, mas eles querem, tipo, putz, entra em alguma coisa que você não tá pensando, e você já tá estudando tanto para aquilo lá que às vezes fica mais fácil de você passar em alguma outra coisa. Que tem a nota de corte mais humana até. Aí eu falei, vou colocar a biologia, que eu gostava muito, e vou entrar no noturno e continuar estudando, né? Que não é 4 horas e posso encarar até como se fosse um trabalho. Eu tinha isso muito na minha cabeça. Entrei, aí eu não passei em medicina, entrei na biologia, tive 1 mês de aula em biologia e aconteceu o desastre da pandemia. O desastre da pandemia me botou em casa, me fez não colocar muitas matérias, eu fazia 2, 3 matérias de biologia e me deu um tempo maior para estudar. Então foi isso. Aí eu fiquei 2 anos estudando por conta própria, por plataforma online. Geografia eu estudava com você, que até foi depois que quando eu passei eu vim falar, eu falei, putz, você me ajudou muito em geografia. E aí foi isso, 2 anos estudando por si. E até passar em alguma coisa. Eu falo em alguma coisa porque estudante de medicina eu acho que não tem muita essa de escolher a faculdade. Não dá para ficar escolhendo. Eu sempre falo isso. Esse estudar em casa, né? Você utilizava as plataformas. Como que era essa rotina de estudo? Você assistia a videoaula, fazia o mapa mental, resumo, resolvia exercício? Como que era o teu dia a dia com as plataformas? Nossa, é até estranho eu ver. Eu já vi, acho que tantos vídeos assim dos outros perguntando para os outros ensinar e você fica, nossa, deixa eu aprender aqui. Uma coisa que eu posso falar é que foi mudando ao longo do tempo. No início, você assiste bastante aula, mas depois você tem que começar a focar muito mais em exercício, muito mais em simulado. Como esse último ano foi o mais recente, eu praticamente foquei em simulado. Tinha matéria que eu quase não estudava. Eu quase não estudava matemática. Eu foquei em português de uma maneira incrível. Tinha algumas matérias que eu tinha uma facilidade, mas não sei o porquê, de vez em quando cai uma questão super aleatória, que nem geografia. Geografia eu sempre tive medo. Na VUNESP, inclusive. Na USP nem tanto, mas na VUNESP é doido de cair uma questão de geografia totalmente aleatória. Matemática já não acontece muito isso. Matemática, por mais que possa ser um pouco mais difícil, é aquilo e acabou. Você chegou no resultado, ponto, né? Ponto, acabou, não tem interpretação, não tem a pegadinha. E esse último ano foi muito exercício. Foi realmente resolução de exercício, redação, simulado, prova. Treinar tempo de prova também é muito bom. Eu já me ferrei por causa de tempos de prova. Mas é aquilo, se você está começando a estudar, compensa você
assistir algumas aulas e pegar teoria. Depende da matéria, depende do assunto da matéria. História eu gostava de ler um pouquinho. Geografia eu gostava muito do... Geografia, a melhor coisa que tem é aqueles vídeos que você lança no YouTube que você resolve os exercícios. Isso aí é o que mais compensa. Se a pessoa tá com dúvida em estudar geografia, esses vídeos aí que importa mais do que as aulas. Pelo menos eu achava mais, eu aprendia muito mais ali. E é engraçado que professor de geografia gosta de dar aula de teoria, então você tem poucos vídeos, até no YouTube, de professor resolvendo questão. E ele dá a impressão que se estuda geografia diferente do que se estuda matemática, e não. Você tem que estudar da mesma forma, que é absorver a teoria e depois partir para a prática, para a resolução de exercício. Né? Que aí você pega o exercício e amplia, né? Vai trazendo outras possibilidades. Né? E eu percebi que você fez o cenário perfeito, né? Você adquiriu base e depois você caiu para cima dos exercícios. Mas você já deu até uma dica para quem é novato, não achar que, não, já vou estudar por exercício, pronto, acabou, vou ser aprovado. Não. Então. Você teve uma base antes, boa, né? Isso, e sempre vai, não segue aquela coisinha regradinha de assiste a aula inteira, faz todos os exercícios, assiste a aula inteira, foca naquilo que você tem mais dúvida. Por isso que é até muito difícil você dar dica para alguém de como estudar. Realmente depende do assunto, o jeito que você vai estudar em geografia. Acho que até você concorda comigo de, por exemplo, você mesmo, quando você vai estudar geografia, eu acho que você estuda assuntos diferentes. Geopolítica, você não estuda igual a morfologia. Claro que não. Então, não existe a formulinha. Isso é importante. Não existe, né, o macete, o hack, né? O meu método, eu gosto de brincar, né? O Tarantella, o Pomodoro. Então, isso depende de você. Por exemplo, você vai estudar geomorfologia, é legal desenhar, né? Para visualizar. Agora, se você vai estudar geopolítica, muitas vezes é legal ver uma aula e assistir um documentário. Vai ajudar demais. Então, tem inúmeras possibilidades mesmo. E todas as matérias são assim. E dentro das matérias também, né? Sim. Tomar muito cuidado de não ficar só naquilo que você gosta ou que você já sabe. Isso aí é... Isso é outra armadilha. prova que você vai prestar, pelo amor de Deus. Eu acho que isso é o mais comum. Eu faço muito melhor numa prova da USP ou da VUNESP do que um Enem. Porque eu estudei muito mais essas provas do que o Enem. Então tem essa super diferença de você pegar as provas antigas, que aí eu acho que é na hora que você tá pronto para passar, é quando você começa a pegar a prova antiga e só fazer aquilo, praticamente. Isso vai fazendo as provas antigas. Isso mesmo. Os últimos 10 anos ali no mínimo e ir para cima, né? Sim. Uma outro ponto, né? Você foi aprovado na Santa Casa, daqui a pouco, gente, vamos chegar nesse ponto que é importante. Mas quantos vestibulares você prestou aí durante essa jornada e quantos por ano, né? Bom, deixa eu lembrar aqui. Eu sempre prestei USP. Você escolhia onde? Pinheiros? Pinheiros. Eu queria muito ficar aqui em São Paulo. Sempre escolhi USP, eu prestei 3 vezes para USP, porque uma foi a de biologia, que aí eu não coloquei medicina. Prestei Unicamp algumas vezes, mas nos últimos 2 anos não prestei mais, porque isso daria conflito com livros, como é que chama? Os livros leituras obrigatórias. Muito livro para ler. Não compensa. Você não vai conseguir ler da mesma qualidade os dois. Foca em um e faz direito. VUNESP, Unesp. Nesse último ano eu não prestei Unesp, mas já prestei bastante Unesp. A Santa Casa, a Unifesp, era uma das grandes favoritas para eu. Tinha muito objetivo de entrar na Unifesp, porque pode ser coisa da minha cabeça, mas eu tinha como menos impossível do que entrar na Pinheiros. Eu falei, acho que aqui eu tenho mais chance. E eu me dava muito bem fazendo dissertativa de biologia, dissertativa de matemática. Eu falava, poxa, talvez aqui eu tenha uma vantagem. Enem, sempre prestei. E é só. Enem eu prestava mais porque entra como ponto da Unifesp. Não por causa das federais. E a Santa Casa, que eu presto há 2 anos, que é onde tem bolsa há 2 anos. Tá, legal. Assim, quando você prestava o Enem, você tirava uma nota X e você tinha o primeiro olhar ali na Unifesp.
não coçava para querer colocar em uma outra universidade mais distante, e aí mudar de São Paulo, né, depositar muito mais energia, porque mudar de estado é uma virada de chave muito grande. Você não falou, não, eu vou estudar lá no interior porque eu consigo passar. Coçava, não sei se coçava. Que nem eu falei para você, a prova que eu menos estudava era do Enem. Então eu nunca cheguei a ter uma nota no Enem de assim, poxa, tranquilamente vou colocar aqui na UFSCar. Eu sempre peguei ali, que nem esse ano acho que eu coloquei na UFSCar e na da Santa Catarina, faltavam umas 20, 30 vagas ainda na minha frente. Então, até porque ali as vagas são muito pequenininhas, na UFSCar acho que é 20 alguma coisa. Santa Catarina, se não me engano, é 13, então é muito concorrido passar no Enem com uma faculdade dessas que eu tinha opção, a UFMG, era essas mais 3 que eu tinha. Então, acho que não tive nota para poder coçar a mão dessa maneira. Sei. Aí, ó, essa outra dica legal, que é focar, né, no seu objetivo e depositar energia ali. Quando você pulveriza muito, provas muito diferentes, né, você pode não conseguir depositar a energia correta, né, canalizar ali nos seus estudos. Eu sempre falo para os alunos, quem estuda para o Enem não estuda para a FUVEST, não estuda. Não tem nada a ver uma prova com a outra. E aí, quando o aluno abraça tudo isso, né, vamos falar assim, porque é uma carga grande, tem os conteúdos regulares, específico, prova diferente, forma de cobrar a questão diferente, cara, ele não tem tempo para tudo isso. Não dá. Né? E aí você canalizou ali num grupo de provas e foi para cima, e aí a questão da Santa Casa, né? Você pode explicar um pouco quem é a Santa Casa, né? Eu sei que você já me contou que você já começou a frequentar a universidade. Falar um pouco, né, da Santa Casa para a galera, que muita gente não entende a Santa Casa. Muita gente me manda assim, Santa Casa é pública? Santa Casa é da USP? Me explica parece, aí, parece. O pouco que eu entendo da Santa Casa, até porque eu estava muito focado em questão do vestibular, mas eu já estou lá pelo menos há 2 semanas. Vamos começar as aulas agora, mas a gente foi conhecer o lugar. Esse negócio que você falou de se é público ou particular, dá estranheza, porque o hospital é público, mas a faculdade é privada. Para explicar um pouquinho mais sobre a Santa Casa. Então, eu descobri que lá tinha a bolsa, que você podia concorrer à bolsa. Como é que funcionava? Quando você vai prestar, você coloca lá se você vai concorrer para a bolsa ou você vai concorrer para ampla concorrência. Para ampla concorrência, como é muito novo, eu vou falar de como foi no meu ano. Eram 175 vagas e para a bolsa eram 5 vagas. Então, realmente. 5 vagas? Nossa. Pouquíssimas. Se você compara com a competição da USP, depois eu pensei nisso, não dá tão diferente, porque na USP são 100 e poucas vagas, mas é 30 mil pessoas. Lá concorrem umas 1.000 e poucas. Até porque eu acho que o pessoal não conhece. E é novo esse programa. Aí eu coloquei lá para a bolsa, né? Você tem que ter uma... Não é qualquer pessoa que pode disputar para a vaga de bolsa, tem uma renda máxima, mas essa renda ela é mais abrangente, porque em relação à porcentagem da mensalidade, isso vem sempre no edital certinho para a pessoa ler. E então assim, a renda não é tão baixa assim. Você até pode ser uma pessoa classe média baixa, você ainda consegue disputar essa bolsa. E você concorre. Aí você está disputando só com quem está querendo a bolsa. Quando sai a lista, eles te pedem para você levar sua documentação, aí pedem para você comprovar renda. Aí é bastante documentação, mas eles são muito flexíveis, muito amigáveis. Isso, eles te ligam. Se você faltar lá, aí já era, mas te ligam, falam que tá precisando de documento. Quando eu enviei os meus documentos, ela, tá faltando um documento aqui que a gente quer a mais. Ela me manda mensagem, eu vou lá, entrego. Isso aí eu não tive problema nenhum, sabe? Eles estão totalmente abertos. E lá é um hospital. O que é mais legal lá é que, agora que eu tô indo lá pra faculdade, você vai no hospital mesmo. Você tá entrando junto com as pessoas, com o paciente, com o médico. Eu percebi muito que os professores que estão lá são professores que estudaram lá, que fizeram sua carreira lá e voltaram para lá. Isso que eu mais senti de lá.
todo mundo que tá ali parece que estudou ali e ama ali e nunca saiu dali. Tem muitas turmas formadas. Eu não falei para você, eu até esqueci, eu prestei o Einstein também, que também dá bolsa. Sim. O Einstein tem uma turma formada só. Ele tem aquele prédio lindo, maravilhoso, mas ele não tem tanta história e carreira como a Santa Casa. A Santa Casa, que nem eu entrei agora na turma 60. Nossa. Outro, que lá tem décadas, acho que tem, não sei se tem um século ainda, acho que não. Mas deve estar perto. Aquele prédio é maravilhoso. Prédio não, né? A catedral, se você quiser, joga no YouTube assim, você vai ver que lá é uma catedral, parece coisa de filme do Harry Potter, que você entra lá, as colunas, aqueles prédios são muito antigos. E é muito isso lá. É muito gostoso estar lá. É uma experiência assim, você tá realmente no hospital, você não tá. E é desde o outro diferencial que eles abordaram muito nessas semanas. Desde o primeiro ano você vai ter contato com o paciente, você vai ter contato com o hospital, você vai ter. Eles querem muito isso, de uma medicina muito mais humanizada. Como eles tratam por hospital público, o dia a dia de lá me pareceu, né? Tô falando tudo isso que eu tô falando, se alguém da Santa Casa estiver vendo também, foram minhas impressões sobre as minhas primeiras semanas lá. Como é hospital público, para o povo, tudo isso a gente escuta muito isso. Isso aqui é treinamento para atender a população do Brasil, não é para atender. Você pode ir lá trabalhar no hospital privado, mas a gente quer que você seja treinado para as coisas que acontecem no Brasil, no SUS. A relevância, eles falam muito do SUS lá. Que legal. A importância que tem daquilo, de atender as pessoas que não têm condições financeiras para ir num hospital melhor, para melhorar esse sistema de saúde e unificar isso para todo mundo. Cara, que massa, que massa. Você também concorreu à bolsa no Einstein, né? Concorri. E o procedimento foi o mesmo, né? Você escolheu concorrer à bolsa. Então há essa divisão também na prova do Einstein. No Einstein é um pouquinho diferente. E no Einstein, como eu não passei lá também, eu vou falar. No Einstein eu achei um pouquinho de falta de atenção deles. Até é bom eu falar isso, que a pessoa fique esperta na próxima vez. Lá você só coloca para concorrer, não especificar para a bolsa para nada. No edital, uma parte do Einstein no edital dizia que quando você era selecionado, você tinha que entregar os documentos. E eu li o edital bonitinho lá, fiz tudo lá. Fui aprovado para a segunda fase de lá, que são entrevistas. Fui para lá, me trataram super bem, foi super legal lá. E quando saiu as listas, eu falei, putz, aí ó, fui até chamado, agora eu vou entregar uma documentação. Aí eu tinha visto que saiu que eu tinha que ter entregado a documentação quando eu passei na primeira fase, só que isso não estava no site da VUNESP e nem no edital, sabe? Eles colocaram isso num outro site, num subtópico do subitem, sabe? Você tinha que entrar no site do Einstein, entrar em aluno. Mostrou muita clareza o procedimento, né? Tinha que entrar em apoio financeiro, aí lá embaixo, pequenininho, tava a data, que era uma data em 2 dias, e assim, eles te avisam tudo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, pelo e-mail. Eles avisam 2 semanas antes da prova, pra você não esquecer, avisam um dia antes da prova, avisa na prova, avisa local toda hora, e isso aí eles simplesmente não colocaram nada no edital. Literalmente, eu cheguei a ligar para lá e falei, ó, tem alguma coisa no edital? Que se tiver, aí o erro foi meu. Não tinha nada. Aí eu fiquei um pouco chateado com isso. Tá, você sabe, você deve já saber, né? Porque você já está frequentando lá, que a Santa Casa tem o método tradicional, né? De aula. Não é o PBL, construtivista, não. É tradicional. O professor vai lá na frente, vai passar o conteúdo e vai aplicar a prova. É isso. Então, era uma pergunta? Mas... É uma pergunta. É porque eu tenho essa dúvida, eu sei que o Einstein é diferente. O Einstein isso. é No Einstein baseado eles no focam PBL. muito nisso. No trabalho em grupo, que as aulas são diferentes. Na Santa Casa, inclusive foi um professor que se formou lá, só que trabalha no Einstein também, que estava falando, acho que ele trabalha no Einstein, não tenho certeza. Falou uma besteira. Mas a gente teve uma palestra que ele falou muito disso, que lá era um ensino tradicional, entre bem aspas, que nem
não é muito tradicional você ter contato com o paciente desde o primeiro ano. É. Não é todo. Então, eles reformaram muito o ensino nos últimos anos lá, e tem sim trabalho em grupo, tem sim PBL, mas eles não fizeram disso uma característica para todas as matérias e para todos os tipos de aula. Eles fizeram muito aquilo que eu estava falando com você no início, de que cada matéria, a gente não pode unificar e fazer da mesma maneira tudo, todos os assuntos, todas as matérias, todos os ensinos. Cada matéria lá tem um jeito específico de ser dado. Então, tem trabalho em grupo, tipo PBL, se eu não me engano ele falou PBL lá, tem, mas é para algumas coisas. Para as outras coisas, isso não... Eles acreditam que aquilo não é viável. E tem coisa tradicional? Tem. Tem coisa nova com tecnologia? Tem tudo, mas cada coisa em sua caixinha. Ah, legal. Legal. Diferente, por exemplo, da própria UFSCar, né? Que é aquele método construtivista baseado em problemas, onde os alunos vão né, ter todo um tempo para resolver os problemas que é disposto pelo professor. Né, depois eles voltam, se reunir, tem toda uma dinâmica diferente aí. Né, eu entrevistei uma aluna que já se formou na UFSCar, vou deixar o vídeo aqui ó, na descrição, aqui no card, quem quiser conhecer um pouco do método da Federal de São Carlos. Cara, olha que massa, né? Você passou na Santa Casa com bolsa 100% e só existe essa bolsa 100%. Não existe os 50%, como que é isso? Isso é muito, sabe, isso, bolsa de faculdade particular é um negócio que nunca tá tão claro assim. Coisas que eu escutei, coisas que eu já li, coisas de que, mesmo você tá vendo eu falando aqui, eu estudo lá, vai atrás, liga para lá, eles são super atenciosos, se informa. Mas coisas que eu já vi soltando alguns alunos, já vi algumas coisas escritas. Deve ter bolsa sem ser 100%, porque quando eu liguei para lá, eles sempre me perguntam, sua bolsa é de 100% ou de 50%? Então, imagino eu que tenha bolsa de 50%. Sim. Já vi em alguns editais que a partir do segundo ano tem algumas possibilidades de bolsa. Se eu não me engano, é de filantropia, que tem a ver com sua nota, a partir do segundo ano. Olha aí, várias possibilidades, né? Sim, se você tem condições de manter um ano e pensa em tentar bolsa, pelo menos parcial, a partir do segundo ano, negociar com eles, vale a pena pensar nessa opção. Legal. Você sabe qual é o valor da mensalidade hoje? Sei. Tá, até porque vem o boleto para mim, só que aí só finge que não existe. Olha que beleza. É 8.600 lá. 8.600. Muito pesado. Muito pesado, mas se você for colocar na balança, tem mais cara. Cara e que não tem, né, a história da Santa Casa, a estrutura da Santa Casa Hospital. O mais engraçado que é uma das mais baratas, e é 8.600. Uma Uninove tá, se eu não me engano, 10 mil reais, 9 mil e pouco. Uma Unicid vai para 11. A Mandic também é muito cara. Nossa senhora. Como eu não sabia que você ia passar na Santa Casa, eu tava procurando já o FIES. Nossa. E eu vi os preços absurdo. R$100 por mês. Vem vários alunos me perguntar, Jean, vale a pena o FIES? Aí eu falo, olha, é a última opção. Lembrando que você vai começar a tua vida profissional com uma dívida. E essa dívida, para a medicina, dificilmente o governo vai perdoar, vamos falar assim. Né? Geralmente, cursos de licenciatura, tem outra pegada o FIES, mas agora medicina, com um valor desse, você vai ter que pagar. Né? E aí tem juro, é um financiamento, é um juro mais baixo, mas tem juro. Né? Então o aluno tem que pensar muito bem, né? Porque até a gente estava conversando antes do vídeo, aquela ideia de fazer medicina e ficar rico. E não é bem assim. Não é bem assim. Né? E já entrando nisso, né, ficar rico, você já tem uma ideia de que área, não, Jean, eu gosto mais dessa área, ou não, você vai cair lá e vai seguir o teu caminho. O que está passando na tua cabeça? Nunca imaginou, não, quero ser cardiologista?
Então, acho que se a gente tá conversando aqui, acho que uma coisa que você percebeu em mim é que toda hora que eu falo alguma coisa, eu falo, mas pode ser que eu esteja errado. Acho que eu tenho muito isso. Isso é muitos anos de cursinho. Então, claro que eu tenho algumas coisas em mente, mas contando a experiência zero, né? Minha experiência é totalmente o ensino de biologia do ensino médio. É lógico que já tem umas coisas que a gente pensa, nossa, deve ser muito legal neurologia, deve ser muito legal obstetria, mas eu imagino muito que durante 6 anos, quando você fizer internato e realmente saber ter uma pequena experiência do que é a vida de um neurologista, do que você vai estar estudando, que nem, eu gostava de estudar sistema nervoso, mas é o sistema nervoso do ensino médio, né? Na hora que você vê o negócio, será que você vai gostar? Mas essas duas coisinhas aí eu sempre gostei. Não sei se vou continuar gostando e vou seguir realmente isso, né? Mas agora tem bastante tempo aí para pensar. Agora tem. Agora dá um alívio. Eu já tive vários alunos que passaram em medicina e é a mesma coisa, né? Entra querendo fazer ortopedia, sai como médico da família. Uhum. Assim, lá dentro muda a cabeça, porque é inúmeras possibilidades. Tive aluno que entrou querendo fazer pediatria, saiu como pesquisador. Isso é legal, né? A gente tem uma ideia da medicina, né? Eu tinha essa ideia no cursinho, né? Eu não vou nunca prestar medicina porque eu não consigo dar injeção no meu gato. Tá? Eu tenho um gato, eu não consigo. Mas aí eu paro. Mas aí essa aluna falou para mim, né? Eu conversando, não, professor, tem a área da pesquisa. Eu falei, nossa, é verdade. Né? Você pode entrar na área da pesquisa. Tem muito isso na Santa Casa. Hoje a palestra foi de iniciação científica. E de novo, sempre quando o cara vai palestrar lá, eu estudei aqui, sou da turma tal. Estudei aqui, sou da turma tal, fui para fora e voltei para cá e continuo aqui. Isso é a coisa que eu mais senti eu cheguei aí nas palestras do Einstein, porque quando você passa para entrevista, você vai lá, e não é essa mesma sensação que eu senti de lá. Até porque lá é muito novo, mas e na USP eu não sei como é que funciona, mas disso de a pessoa fez a graduação lá, foi embora e quis voltar, por lá ter tudo, ter muita coisa científica lá, ainda tem muita coisa para melhorar, até porque particular, geralmente, de novo, posso estar falando besteira, mas particular geralmente é um pouco mais defasado em pesquisa. Mas eu senti muito, eles estão incentivando muito a gente, comecem a pensar no primeiro ano, o que vocês gostam para tentar fazer uma iniciação científica no segundo, procura orientador. Tá bem tranquilo, não é nada de pressão. Sim. Isso que a gente vê muito de medicina, que é rala, fica sem dormir, até seriado, é assim, né? As pessoas ficavam 3 dias sem dormir. Eles tentaram tirar muito isso da gente, gente, calma, tem que ser uma coisa, puxado, manhã e tarde, estudar bastante, mas calma, não é para dar a vida dessa maneira, literalmente nisso aqui, porque querendo ou não, você vai ser um médico melhor se você tiver com o espírito, né, com o corpo, com a mente, tudo em harmonia, né? E não adianta ser um cara técnico que sabe tudo e um cara que está totalmente desequilibrado, né? Eles focaram muito nisso. Isso que você falou é interessante e cabe para qualquer curso, pessoal. A iniciação científica, né? Ao entrar na universidade, né? Eu até falei para Augusto, experimenta tudo, cara. Vai em tudo e aí começa a selecionar. E lá no segundo ano, você pode seguir um caminho de pesquisa. E aí você pode pedir um financiamento para a FAPESP, que aí você vai ganhar um valor mensal para manter o projeto. A própria Santa Casa deve ter uma ou outra bolsa. O CNPq também financia pesquisa. Então, você vai ganhar para estudar, tá? Então, isso vai dar muito mais estímulo. Você precisa comprar alguma coisa, existe a reserva técnica, que é um dinheiro a mais. Você pode comprar um computador, você pode comprar um equipamento aí para o teu projeto. Isso é uma das coisas que diferencia a universidade de qualidade, não somente a pública, né? Que nós estamos falando da Santa Casa, ela é particular, mas ela é de qualidade, se equipara a uma universidade pública em excelência de ensino. E olha a possibilidade que você tem, né? Isso é massa mesmo. E o legal, você está vendo? Já estão incentivando, né? Já está falando que existe, fazendo a publicidade, né? Olha, existe, corre atrás. Massa. Exatamente. Falaram muito disso, de bolsa da FAPESP, CNPq,
parece que a Santa Casa dá algumas bolsas também, tinha bastante coisa lá e era uma coisa bem comum, sabe? Tem alguns grupos de próprios estudantes para pesquisa, é algo, não é... A gente está muito acostumado nisso no vestibular, que é 30 mil pessoas para 100 vagas, lá não é assim, não é tanto assim, mas não lembro exatamente quanto que era, mas era, sabe, 50 bolsas numa sala de 180, e ainda muita gente nem se interessa por isso, não acaba nem se interessando, não fica uma coisa inatingível. Uma hora você consegue fazer, nesses 6 anos você consegue fazer uma iniciação. Vai fazer uma ou duas, você vai ver. Vai, porque uma coisa vai puxar outra, entendeu? Você termina um projeto, mostra o relatório, e aí o examinador da FAPESP, geralmente, se o projeto é bom, se você cumprir todas as etapas, ele vai falar o seguinte: olha, você pode dar continuidade ao seu projeto. Tá? Eu tive bolsa FAPESP na graduação, né? E não segui, tá? Mas no relatório foi pontuado isso, que eu poderia seguir com a minha pesquisa. Cara, que legal tua vitória aí, foi sensacional, né? 4 anos de luta e conseguiu aquilo que você queria, né? Eu acho que o massa, né? Você falar para o pessoal, né? Para a gente já chegar nos finalmente aí, dicas, né? Dicas, a galera gosta de escutar das pessoas que alcançaram o seu objetivo. Agora é aquele momento que você vai dar uma de Mãe Diná. Não sei se você conhece a Mãe Diná, né? Que você é bem jovem, né? Os caminhos que você trilhou, né? E essas dicas aí eu acho que é muito valiosas. Bom, deixa eu pensar em algumas dicas boas, porque eu acho que é muito do que eu falei lá no início. Assim como há 2 meses atrás, há 1 mês atrás eu achava que ia estar testando aqui de novo e talvez tivesse indo no YouTube ver dicas de gente que passou, a pessoa que tá vendo esse vídeo agora e tá vendo, nossa, ele passou, deve ser, nossa senhora, não é nada disso. É uma questão de perseverança, é uma questão de estar ali todo dia, ter muita consistência. Eu não estudava 12 horas por dia, mas todo dia eu levantava e estudava 4, 5 horas pelo menos. Alguns dias você tá no gás, faz 6 horas. Você tem que ter uma rotina um pouco mais balanceada de fazer um exercício, de aliviar um pouco a cabeça, mas todos os dias eu acho importante você ir lá e estudar para valer. Se você não tá sentindo hoje que não dá para estudar, não estuda, não se desgasta. Você já tá tantos meses estudando aí, pega um dia de folga, no outro dia volta. Mas eu acredito que é aquilo, quando você tem muito na sua cabeça que é aquilo que você quer, você vai estar se dedicando para aquilo. E se esse ano você não conseguiu estudar por motivos, teve anos que eu quase não consegui estudar. Todos os anos desses eu estudei. Mas assim, talvez esse ano eu não consiga estudar porque tenha que trabalhar, tenha que fazer alguma coisa. Fica calmo que tem bastante tempo ainda. Realmente tem gente que você vai entrar com... Eu entrei com 21, vou sair com 27. Putz, você sai 27 formado em medicina, tá ótimo. Você sai com 40 formado em medicina, tá ótimo. Sabe? É o que já... Não sei se a gente falou isso na gravação. Tem gente que entra por causa de dinheiro, tem gente que entra por causa de amor, tem gente que entra por causa de mercado. Meu, escolhe uma... Primeiro, não sei nem se é que é medicina a pessoa. Escolhe uma coisa que pelo menos resgate cada uma dessas coisinhas. Não faça aquilo só por causa de dinheiro, não faça aquilo só por causa de mercado. Talvez não seja nem aconselhável fazer aquilo só por causa de amor. Buscar o equilíbrio, né? Busca um equilíbrio que você sabe que você vai gostar do que tá fazendo. Você vai fazer isso pro resto da sua vida. Pode ser que você mude. Mas você vai fazer isso por um bom tempo, né? Agora eu vou ficar 6 anos estudando isso. Com certeza eu vou seguir essa carreira e vou até o final da minha vida fazendo isso. Então, escolhe uma coisa que você vai gostar. Não escolhe qualquer coisa, não. Faz com carinho e fica calmo que uma hora vem. Tá difícil agora a situação, mas uma hora vem. Cara, você deu, assim, caminhos que o aluno tem que internalizar, né? Que ele tem o seu momento, né? Uhum. Que ele tem que escolher o curso de forma equilibrada, que ele tem que ter a constância nos estudos, né? O hábito dos estudos, né? Você falou também durante o vídeo a questão de saber o momento, o que estudar de acordo com a disciplina. Sim. Né? Isso é muito importante. Então, olha, isso é importante, que pode casar com muita gente que está vendo esse vídeo e não tinha esses insights, né? Que muitas vezes
ele vai naquele batidão da escola, sabe? Assistir a aula, fazer o mapa mental ali, o resumo, resolver exercício, pular para o outro, pular para o outro, pular para o outro conteúdo, e isso embaralha tudo, e aí ele se perde, procrastina, fica triste e desiste, né? Então, é o momento assim de respirar. Eu sempre falo o seguinte, a hora que bate a loucura, né, a deprê, dorme com o problema e acorda com a solução. A melhor coisa, cara, vai dormir, aí no outro dia tua cabeça tá mais limpa, e aí você vai começar a tomar as suas decisões, né? Porque o Medipulando passa por essas bad, né? Sim, demais. E acho que até minhas dicas estão tão... A pessoa vai assistir, eu tenho certeza, que a pessoa que tá no terceiro ano estudando vai assistir eu falando isso aqui e vai falar, meu, você tá falando besteira, eu vou entrar no vídeo do cara que tá falando a dica que eu vou fazer isso aqui, vou ficar repetindo o que ele falou 20 vezes, mas não é assim. Não existe. Se alguém tá te dando dica exatamente o que você tem que fazer, tá errado. Não segue isso de estudar 12 horas por dia, 3 horas de matemática. Que doido que ia falar para você que não estudou matemática no último... Não estudou, assim, eu fazia exercício, fazia prova, né? Que praticamente não estudou matemática no último ano. Mas por que eu fiz isso? Porque era uma matéria que eu já estava bem fixo e continuava estudando através dos... Eu fazia uma prova da FUVEST e tinha lá 10 exercícios de matemática e se eu errasse eu ia procurar. Não, mas perfeito. eu falo, foca no que você tá com dúvida. E você falou outro ponto que agora veio, né? Só por essa questão de estratégia de estudo, você falou da língua portuguesa. Muita gente deixa a bendita língua portuguesa, não precisa. E aí, outro ponto que você levantou, né? É estudar aquilo que você gosta. E, cara, o cara que vai prestar medicina, ele gosta de biologia. Aí ele fica devorando aula de biologia, fazendo desenhinho do sistema circulatório perfeito. E aí deixa a bendita língua portuguesa, né? Cai uma questão de gramática, ele nem sonha como responde aquela questão e não é aprovado. Porque todo mundo que presta medicina, que vai passar, aluno bom que vai passar, ele fecha a prova de biologia ou erra muito pouco. Sim. Todo mundo gosta. Você tem que fazer o diferencial. E, ó, a dica do Augusto, língua portuguesa, né? Sem resumo coloridinho. Ó aqui, Jean, deixa eu ver se dá pra ver. Acho que isso aqui eu ainda não tirei ainda, mas era isso aqui. Eu gostava muito de fazer isso, de bloco de notas e deixar espalhado. Resumo coloridinho também. Fica 3 dias pintando, né? Não, aí deixa fazer isso na faculdade. E aí? Cara, que massa, né? Ó, fiquei muito feliz aí pela sua aprovação. 5 vagas, uma é sua. Assim, é uma vitória gigantesca. Eu acho que quando você viu o teu nome lá, nossa, é sensacional. É mais alívio do que felicidade. Acho que é mais tipo, acabou, hein? Acabou não, começou, mas acabou a parte da insegurança do futuro, né? Eu lembro quando eu também prestava, né, vestibular, é aquilo. O que eu vou fazer ano que vem? Vou estar aqui, eu vou estar na universidade, ou vou ter que desistir de tudo isso e trabalhar, né? Isso aí é um momento chave, né, da vida de quem procura, né, fazer um curso universitário. Cara, foi muito legal mesmo, né? Assim, acho que a galera vai adorar o vídeo. E olha aí, pessoal, um outro caminho, bolsa 100% na Santa Casa, prova VUNESP. Então, quem presta UNESP, FAMEMA, agora não mais, porque virou FGV, mas FAMERP e inúmeras outras particulares. Você tem a FAMECA em Catanduva, a FACISB em Ribeirão, em Barretos, tem a Faculdade de Medicina de Jundiaí. É tudo prova VUNESP, segue a mesma linha, né? Então, é aquilo, estudar focado em cima da banca, que vai ser sucesso, como o Augusto foi. Valeu, então, Augusto. Valeu, show de bola. Obrigado, hein, Jean. Valeu.